Respostas dos questionamentos da terceira aula. Antes de começar a responder, eu já li, são 41 perguntas. Mais uma vez eu quero parabenizar a turma, excelente turma, perguntas inteligentes e, acima de tudo, perguntas mesmo que recorrentes de pessoas que estão interessadas em aprender, tá? É bem bacana isso, eu consigo perceber pelas perguntas de vocês e pela forma que vocês elaboram a pergunta. Significa que vocês compreenderam a necessidade e estão interessados em saber, ouviram a informação e querem assimilar essa informação. Mais uma vez, parabéns a vocês e quero dizer que vocês estão me dando um presente incrível. Eu começo 2019 satisfeitíssima com a competência e a seriedade que vocês cuidam da carreira de vocês. Primeiro questionamento é da Shirley Tayota de Oliveira de Marília. Vendi um imóvel de uma incorporadora. Foi feito o contrato de compra e venda e assinado. Aí o contrato voltou para a incorporadora para registro em cartório, sendo que o cliente já no ato da assinatura pagou a entrada. Acontece que a incorporadora demorou mais de 60 dias e não entregou o contrato para o comprador. O cliente ficou bravo e entrou com processo contra a imobiliária e não contra a incorporadora. Enfim, não recebi a comissão e eles falam que não vou receber. É certo isso? Não, Shirley, não é certo porque a sua parte você fez. Na verdade, ele ingressou com ação contra a imobiliária porque vocês são parceiros nessa negociação. Tá? Então, como vocês foram, você principalmente, né, representando a imobiliária, intermediou essa negociação, ele gostaria que você tomasse uma providência. Juridicamente falando, seria o momento de você chamar a imobiliária, chamar a incorporadora para fazer parte do processo. Afinal de contas, a obrigação de fazer, ou seja, a obrigação de entregar o contrato devidamente registrado é da incorporadora e não da imobiliária. Outra coisa, agora cabe você, a imobiliária representando você, entrar com uma ação contra a incorporadora para receber o valor que é completamente devido, tá? Matheus Carvalho dos Santos de Brasília. Boa noite, colegas e mestres. Inicio a aula também com o pedido, se possível, um exemplo de contrato por arrendamento mercantil, apenas para ficar mais claro. Desde já, obrigado, parabéns pela didática da aula. Matheus, muito agradecida, mas o arrendamento mercantil não é assunto para nós, tá? A lei de locação, ela trata apenas de locação de imóveis urbanos. Arrendamento mercantil é mais conhecido como leasing, quando uma pessoa jurídica faz a aquisição de um bem móvel ou imóvel que é interesse do cliente, tá? Esta cliente, que é o arrendatário, né, que seria a pessoa que quer esse bem, pagaria o aluguel, tá? Então, por exemplo, eu quero uma máquina de fazer pão industrial. Eu vou a uma instituição financeira, essa instituição adquire esta máquina e eu passo a pagar um aluguel para ela. No final do contrato eu tenho 3 opções: renovo o contrato, devolvo a máquina ou eu faço uma proposta de compra, tá? Isso que é arrendamento mercantil, mas não tem a ver com a nossa disciplina e nem o nosso papel, porque a negociação é feita entre arrendador e arrendatário, sendo o arrendador normalmente uma pessoa jurídica, né? Normalmente é uma empresa financeira, e o arrendatário uma pessoa física que deseja usar esse bem e não tem dinheiro para comprar, ok? O Leandro de Souza Gomes de Juiz de Fora. Professora, eu ainda não atuo na área, então, se possível, dê uma pequena explicada no projeto de lei do trabalho passado. Leandro, eu acredito que você esteja fazendo menção à lei 13.786, que é a lei que nós chamamos de distrato, aprovado dia 27 último, em dezembro, né, no finalzinho do ano passado. Leandro, é muito importante para nós agora, que estamos estudando, compreender a diferença entre lei, projeto de lei, decreto, tá? Então a lei, ela é suprema, certo? Decretos e resoluções vêm complementar a lei ou modificar um ou outro artigo. O projeto de lei diz respeito a uma lei que ainda não existe, por isso que vem
com esse prefixo de projeto, tá? No caso, você está falando da lei do distrato. A lei do distrato veio tentar dar uma equiparada, uma equilibrada no mercado. Por alguns anos, os últimos anos, o Brasil todo passou por uma fase difícil, uma fase de transição, uma fase de muito desemprego, instabilidade econômica, política e financeira. Por isso, nos distratos, as incorporadoras estavam sofrendo muito ao ter que devolver os valores. Agora, Leandro, imagine você sendo um grande empresário. Você então resolve construir um prédio, incorporar um prédio ou fazer um loteamento. Vamos usar o exemplo, uma incorporação, onde você faz 60 unidades. Vamos combinar que pode acontecer que 40 clientes parem de pagar por N motivos, mas ficando nesses motivos, falta de emprego, ou seja, foi demitido, uma doença, a empresa faliu e eles param de pagar. Sabe o que a lei dizia antes? Que você tinha que devolver todo o valor pago, reter apenas a comissão e as taxas de contrato. Agora, Leandro, como é que você, enquanto incorporador, vai dar prosseguimento às obras se de 60 pessoas, 40 pararam de pagar? Por isso que o legislador entendeu que precisava tomar uma medida paliativa, tá? Por isso que entrou então essa lei do distrato, certo? A lei do distrato, então, prevê algumas nuances para isso. E aí a obrigatoriedade de um pagamento um pouco menor, de uma restituição um pouco menor. Ou seja, para conscientizar tanto a pessoa que vai adquirir um loteamento quanto uma incorporação, para pensar bem, tá? Porque se chegar a comprar e não conseguir pagar, vai ter uma parte do dinheiro de volta, não tudo, ok? Suzana dos Santos Silva, de Paranaguá. Boa noite a todos. Professora, poderia me falar sobre o código? Ela colocou um número, mas é uma jurisprudência, tá, Suzana? Que fala que se o funcionário da incorporadora não precisa ser cadastrado no Cresce. Isso é verdade? Olha, Suzana, para facilitar, não só para você, mas para todos que estão ouvindo, um exercício bacana para nós entendermos várias situações que acontecem no nosso mercado é a empatia. Você sempre se coloca no lugar das pessoas, quer seja como incorporador, quer seja como cliente ou corretor de imóveis, tá? No caso, se eu tenho uma incorporadora, tá? E eu tenho um funcionário que trabalha comigo nessa incorporadora e eu tenho 60 apartamentos para vender, esse meu funcionário vai me ajudar a vender os meus imóveis, entende? Por isso que a questão do Cresce não há necessidade, eu não estou trabalhando com imóveis de terceiro. Eu, Claudete, enquanto incorporadora, estou vendendo os meus imóveis, tá? E aí eu tenho um funcionário que me auxilia a vender os meus imóveis, então ele não é um corretor. Tá? Se ele for um corretor contratado, sim, ele precisa ser inscrito no Cresce, eu preciso pagar comissão. Caso contrário, eu posso combinar com uma pessoa que cuida do meu financeiro, por exemplo. Vem o cliente, tá? E vai fazer o pagamento para minha funcionária sem problema nenhum, certo? O Daniel, módulo de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Não sei se a pergunta é pertinente, mas na realidade foi um acontecimento pessoal com o corretor. Eu estava alugando uma casa e no momento da vistoria eu questionei, ou seja, não concordei com a vistoria que o corretor havia realizado. E quando solicitei que fosse revisto alguns pontos, ele se negou e disse que se eu não concordasse poderia procurar outra imobiliária, que me deixou bastante chateado. Esta seria a melhor maneira de o mesmo se posicionar? De forma nenhuma, Daniel. Seria o caso de você reclamar com a empresa. Tá? Ele não está sendo profissional e, acima de tudo, ele não conhece os seus direitos nem os deveres dele, tá? O Jorge Lacerda, de Onápolis, está perguntando: focar é melhor comprar, alugar, né? Locar é melhor com prazo de 30 meses sem fiança e calção, ou deixa sem garantia caso o inquilino inadimpla, ou seja, pare de pagar? Jorge, depende, tá? Quando não tem garantia, é mais fácil a execução, ela é mais rápida. A execução que eu digo é o despejo. O que significa o despejo? Não é a cobrança do aluguel não pago, e sim o fato da pessoa desocupar o imóvel.
O prazo de 30 meses não tem nada a ver com despejo. 30 meses é um dispositivo da lei, tá? Que fala que um imóvel sendo residencial firmado por 30 meses ou mais, terminou o contrato, o locatário precisa sair, certo? E vocês vão entender isso melhor na disciplina de locações. Regimar Túlio dos Santos. Bens locados junto com o imóvel, em caso de defeito, o inquilino é que tem que consertar, tipo portão eletrônico, ar-condicionado e câmera de segurança. Túlio, se coloque no lugar sempre das pessoas, locador e locatário. Você é o locatário, você está usando um portão eletrônico, quebrou, o que você quer fazer? Claro que você quer que o locador pague. Mas e se você for o dono do imóvel? Você alugou o imóvel, o portão estava funcionando normalmente. Cada vez que quebra, ele vai chamar você? Então a resposta é muito simples, tá? A manutenção, locatário. Manutenção, sempre locatário. A Débora Rejane de Arco Verde, Pernambuco. Boa noite. Qual é o motivo das imobiliárias só realizar contratos de 30 meses residencial e 5 anos comercial? 5 anos comercial, Débora, veja bem, você está se estabelecendo, por exemplo, se você aluga por 1 ano e se o proprietário quiser pedir o imóvel, se você for comercial, você vai perder cartão, você vai perder propaganda, perder tudo. Então 5 anos permite, a lei permite que um contrato de 5 anos comercial seja renovado por direito, desde que cumprido algumas diretrizes legais. Em relação a 30 meses residencial, foi o que eu respondi. Se o imóvel for locado com menos de 30 meses, o que acontece? Se for o locatário não quiser sair e pagar direitinho e o proprietário não tiver motivo, não pode pedir para sair. Não pode, mesmo o imóvel sendo dele. Lembra que eu falei na aula que o legislador tenta proteger a parte que ele julga mais frágil? É isso, tá? O Paulo Garcia de Campos do Jordão, São Paulo. Após 5 anos contínuos de locação não residencial, tem o direito à renovação? Sim. Na verdade, aqui não seria residencial, não residencial, e sim comercial. São 3 categorias diferentes, tá, Paulo? Residencial, não residencial e comercial. O locatário poderá reajustar o imóvel pelo preço que quiser? Não, Paulo. Aqui são várias situações. Em primeiro lugar, locação residencial é quando a pessoa física ela é locatária. Locação não residencial é quando uma pessoa jurídica aluga um imóvel residencial. No caso, uma empresa Coca-Cola, por exemplo, aluga um imóvel. A pergunta, Coca-Cola vai morar no imóvel? Não, são funcionários dele. Por isso que a locação é denominada não residencial. E comercial é quando uma pessoa aluga um imóvel para montar uma loja, por exemplo. Ponto. Outra situação, a cada 3 anos a lei permite que se ajuste o aluguel no valor de mercado. A isso nós chamamos de revisional de aluguel. A Rosimeire, qual a solução do CAD e o COFES em relação à porcentagem para o corretor que se diz inconstitucional? Na verdade, não é sobre o percentual, tá, Rosimeire? E sim sobre a obrigatoriedade de usar a tabela. A tabela não é obrigada, porque a Constituição Federal visa a proibir, a coibir a formação de cartel. Ou seja, todo mundo cobra a mesma coisa, tipo o que a gente ouve de cartel de posto de combustível, tá? Então a inconstitucionalidade da lei está no fato de não precisar ser tabelado. Não existe uma tabela obrigatória, sim uma tabela referência. O Jorge Lacerda de Onápolis, caso exista uma cláusula no contrato de locação, o imóvel vendendo, o inquilino tem que entregar o imóvel? Sim, se tiver cláusula, tá, de vigência e se o contrato estiver em vigor e estiver averbado junto à matrícula de imóvel, não. O locatário não precisa sair até terminar o contrato, certo? O Jorge Alves continua. Na rescisão contratual, a inquilina se arrepende com 48 horas. Ela tem que pagar a multa? Tem que pagar a multa, sim. E é claro, Jorge, que existe o bom senso, tá? Mas, se vamos falar de direito, o direito permite, tá? Nós não estamos falando aqui de Código de Defesa do Consumidor, que acho que foi isso que você fez menção. O Antônio Lopes dos Santos Júnior, de Formosa, Goiás. Se o contrato é de 3 anos, reajuste anual? Sim, o reajuste sempre é anual, independente do prazo contratual. O Etevaldo da Silva Filho de Salvador. Se o locador comprovar que precisa do imóvel para morar, ele não pode rescindir o contrato?
ele pode rescindir o contrato desde que terminado o prazo. Caso contrário, não, ele não pode, tá? Terminado o contrato, acabou o prazo e ele provar que precisa morar no imóvel, sim, ele pode pedir. O Elcio Costa, e se não avisar com antecedência, ele paga um mês a mais de aluguel. O mês a mais de aluguel, ou aviso com antecedência, é só para que o locador tenha direito ao recebimento de mais um aluguel, ok? Como são muitas questões, eu vou dar uma parada nesse vídeo e vou continuar no próximo.